De onde viemos? E para onde vamos? Essas são duas perguntas que você muito provavelmente já ouviu ao longo da sua vida, porque como você também já deve ter ouvido ao longo da sua vida, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. São as perguntas que estão sempre instigando cientistas e movendo eles adiante para poder descobrir coisas novas e assim ir desvendando os segredos do universo. Mas são essas duas perguntas que mantêm a ciência em constante movimento, porque essas são duas perguntas que estão muito longe de respostas. Está muito distante a gente descobrir de onde que veio o homem e para onde que o homem vai. Qual será então o destino da raça humana? E são essas duas perguntas que o protagonista do livro de hoje, A Origem, de Dan Brown, finalmente descobriu as respostas e está prestes a mudar o mundo inteiro, a abalar a sociedade, os 4 pilares do mundo, ao fazer a revelação dessa descoberta. Em A Origem, mais recente livro de Dan Brown, nós conhecemos o Edmund Kirsch, que é um bilionário e também futurólogo, um cientista extremamente inteligente, que finalmente descobriu de onde veio o homem e qual será o destino da humanidade. E ele está prestes a contar para o mundo inteiro qual foi essa descoberta dele quando ele é assassinado no Museu Guggenheim de Bilbao, lá na Espanha, que é o momento em que ele está fazendo a apresentação dele para uma série de convidados seletos, que ele escolheu a dedo para estarem ali presentes, e enquanto outros milhões de pessoas estão assistindo remotamente de diversos lugares do mundo. Nessa plateia, assistindo a apresentação de Edmund Kirsch, está Robert Langdon, que é amigo e também ex-professor desse famoso futurólogo. Então, Robert Langdon está nessa apresentação quando ele assiste, o seu amigo, o seu grande amigo e ex-aluno ser assassinado. Então, a partir desse momento, o Robert e a Ambra Vidal, que é a diretora do Guggenheim, vão se unir para poder tentar descobrir onde que está, o vídeo da apresentação, a real apresentação do Edmund Kirsch, para poder soltar isso aí para o mundo inteiro e finalmente colocar no mundo as descobertas de Edmund Kirsch. Muita coisa vai acontecer, vai ter muita conspiração entre as religiões, porque na realidade esse futurólogo fez essa apresentação para 3 líderes de diferentes religiões, e então esse atentado contra a vida dele começa a ter várias conspirações, de ter vindo de vários lugares, de várias pessoas que se sentiriam ameaçadas, grupos de pessoas que se sentiriam ameaçadas com essa descoberta, como também a coroa espanhola, já que a Espanha ainda é uma monarquia, e é uma monarquia basicamente católica, que também se colocaria ali em perigo ao ver os pilares do seu governo ruir com essa descoberta. Então a gente vai vendo, acompanhando ao longo do livro, perspectivas de várias pessoas, como o Dan Brown sempre faz nos livros dele, que faz parecer como se a gente estivesse assistindo a um filme pela perspectiva, pelas cenas, de diferentes personagens, sejam eles muito principais, muito importantes, ou nem tão importantes assim, porque cada cena vai ter uma importância para a história, vai ajudar a construir essa história, os panos de fundo, e entrelaçar, juntar todos esses acontecimentos com a história de um modo geral. Se tem uma coisa que eu amo no Dan Brown e nas histórias do Robert Langdon, que foram as únicas dele que eu li, na minha vida, é o fato de ele sempre trazer conhecimento. Ele sempre vai trazer conhecimento sobre a ciência, como aqui nesse caso, as origens do homem, o futuro do homem e tudo mais. E por mais que seja algo que não aconteceu, como por exemplo saber de onde veio o homem, isso não é uma descoberta científica de fato, tem muita coisa científica, muito fato científico que ele traz pra gente nos livros que realmente existem, que acontecem daquela forma. Então eu acho que ele traz muito conhecimento nesse sentido, não só com relação à ciência, como também às artes e à arquitetura, como esse livro aqui está recheado de arte e de arquitetura. Isso é uma das coisas que eu mais gostei. Ele vai citar ali os personagens passando por diferentes lugares, como o Museu do Guggenheim de Bilbao, como também a Casa Milá e a Sagrada Família, que são 2 importantes obras de um famoso arquiteto espanhol chamado Gaudí. Então, em vários momentos, a gente vai acompanhar esses personagens passando por esses lugares e vai ter uma descrição muito bem feita sobre esses passeios arquitetônicos feitos pelos personagens, que para algumas pessoas pode não parecer interessante, Pode ser bem chato e monótono você ver essas descrições, mas são, para mim, enquanto estudante de arquitetura, para mim isso foi como se eu estivesse presente fazendo o meu próprio passeio arquitetônico naqueles lugares, conhecendo de fato mais sobre a arquitetura desses lugares, sobre como que as pessoas se sentem nesses lugares, já que o próprio Dan Brown foi até lá para poder escrever essas histórias, então isso eu amei. Também amei o fato de ele sempre, como sempre, trazer mais sobre arte, e nesse caso aqui foi arte moderna,
a arte contemporânea, que para muitas pessoas, assim, é muita baboseira que qualquer criança de 5 anos faz, mas que não, ele vai mostrar o outro lado da moeda e vai mostrar qual é a real grandiosidade por trás de cada uma dessas artes. E tudo isso, gente, é feito com respaldo, com propriedade, né? Todas essas coisas que ele traz pra cá, já que aqui nos agradecimentos, quando você lê, as pessoas que lhe agradecem são todos arquitetos, cientistas, pessoas realmente que têm propriedade para falar sobre esses assuntos que ele tá trazendo aqui no livro, pessoas que ajudaram ele na pesquisa pro livro, ao trazer essas informações pra gente. E pra mim é sempre muito interessante porque eu vejo que aquilo ali tem fundamento, né? Não é uma coisa que ele simplesmente pegou do mundo aí, do universo e jogou dentro da história. Então, pra mim é muito válido e muito interessante quando eu leio esse tipo de coisa. O livro, então, gente, tem aquela mesma narrativa, então, cheia de ação, cheia de acontecimentos que o Dan Brown sempre traz pros livros de suspense dele, com suspense atrás de suspense. É uma coisa que até pode deixar um pouco irritado. Como no meu caso, que me irritou um pouco esse negócio de ele ficar deixando um suspense atrás do outro, então tem mais um monte de suspense pra trás. Quando ele vai, coloca mais um pouco que vai ser resolvido lá na frente. Então são construções de coisas que vão acontecendo que não tem muito certeza de onde veio nem de pra onde vai. Então são coisas que vão se estendendo ao longo da história pra lá no final tá tudo amarrado. Eu esqueci de mencionar com vocês, mas nesse livro aqui tem um dos personagens mais legais que eu já conheci na minha vida, que é o Winston. O Winston, ele é uma inteligência artificial criada pelo Edmund Kirsch, então é um computador que vai interagir com muitos dos personagens. E é um computador, gente, uma máquina, né, na verdade, é super inteligente, como o próprio programador fez com que ele fosse, e muito perspicaz, que no fim da história vai trazer ali coisas muito surpreendentes pra gente a respeito da inteligência artificial e, sei lá, do poder que isso tem com relação a gente. E sobre o fim, então, sobre como eu me senti quando eu finalmente li ali as descobertas do Edmund Kirsch, eu vou dizer pra vocês que são coisas possíveis, que na minha cabeça eu acho que são possíveis, mas que daí eu fiquei me perguntando, ok, mas e depois disso, sabe? Ele deu uma solução ali que pode ser que tenham outras coisas antes e depois, mas assim, eu gostei do que ele descobriu, né, da forma como ele desenvolveu ali a descoberta dele, acho que faz sentido, mas pra mim eu me perguntaria mais, né, eu faria pra ele mais perguntas, tipo, tá, mas e depois disso? Tem isso daí, mas depois disso deve ter mais coisa, né, então, sim, ficou meio confuso, mas é só pra dizer aí que no fim das contas a descoberta dele me satisfez, mas não 100%. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, essas são as minhas impressões do livro do Dan Brown. É um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido, principalmente se você gosta dos livros de suspense, se você já leu Dan Brown antes, se você tem, assim, essa ficção, né, se você gosta de histórias com conspiração, teorias de conspiração, com informações científicas e culturais, e também com livros, né, que vão ali no fim das contas deixar alguma mensagem. Eu gostei bastante, tá aqui mais uma indicação pra vocês, então é isso. Me diz aqui nos comentários se você já leu esse livro antes, ou se você já tem vontade de ler. Deixa aqui embaixo o que você achou, o que você tá esperando da sua leitura. E é isso então, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ajuda muito na divulgação. E se você é novo, se inscreve no canal e fica por dentro das próximas novidades que eu for soltando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!